Meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Parece que a nossa única esperança para se livrar do bolsonarismo chama-se Supremo Tribunal Federal. Porque percebe-se que o bolsonarismo já contaminou boa parte da população brasileira. Só que enquanto ele estava nessa camada da sociedade, a gente achou que tinha algum controle sobre ele. Mas agora percebe-se que o bolsonarismo está chegando no mais alto escalão do poder no país. E por que eu digo isso? Porque se tinha muita esperança de que Hugo Mota, que é um político jovem, que poderia arejar a política brasileira, trazer uma nova visão, de deixar de lado o bolsonarismo raiz e realmente trazer propostas para o país. E o que nós estamos vendo é um bolsonarista que veio para a Câmara dos Deputados para sair em defesa do Bolsonaro. A gente achou que tinha se livrado do Arthur Lira e que agora tinha ficado para trás. E dentro de pouco tempo, Hugo Mota consegue fazer muito pior do que o Lira. É bom lembrar aqui que o presidente da Câmara é o terceiro maior cargo do país. Para você ter ideia do que estou falando, se você tirar o presidente da República e o vice, quem seria o presidente em exercício seria o presidente da Câmara dos Deputados. Então você está falando de alguém que tem um poder muito importante dentro da República. Mas dentro de pouco tempo, Hugo Mota conseguiu falar coisas sobre o bolsonarismo que é de deixar a gente de cabelo em pé. Até eu que não tenho cabelo, você fica de cabelo em pé de você ver as coisas que é falado. Algumas coisas que ele falou, por exemplo, ele conseguiu tirar o 8 de janeiro do rol dos crimes contra a democracia no Brasil. Ele disse que aquilo não foi golpe. Ele conseguiu colocar Bolsonaro de volta no jogo político de 2026. Ele conseguiu criticar o STF, dizendo que as penas que foram aplicadas aos golpistas foram penas muito pesadas. Ele conseguiu, gente, a proeza de dizer que Tarcísio de Freitas não era um candidato para 2026, que era um candidato para 2030. Ou seja, mais uma vez apoiando o bolsonarismo. Mostrando para todos nós que estamos perdidos. É mais um bolsonarista que veio para a Câmara dos Deputados para defender o interesse do Bolsonaro e do bolsonarismo. Porque qualquer um que tivesse no lugar dele não teria essa postura. A Câmara não está aí para defender os interesses de ninguém, a não ser do povo brasileiro. Então é triste a gente perceber que o Brasil está entrando por um caminho muito perigoso. E para piorar, agora ele está tendo os elogios do Bolsonaro. Bolsonaro que, insisto, Paulo Gonet já deveria ter oferecido denúncia contra Bolsonaro. E Bolsonaro está solto, e inclusive influenciando em eleições no Senado, na Câmara. Então me parece que o desenho do Brasil atual é de desespero total, é de bagunça institucional e constitucional. Essa gente que nunca respeitou a lei tem agora um forte aliado, que é o presidente da Câmara. E olha, ele está no poder há pouquíssimo tempo. Era alguém que, mesmo que fosse um bolsonarista, ele não deveria estar com esse discurso tão cedo. Mas parece que veio realmente para mostrar o lado que ele está. Inclusive dizendo que só existem dois candidatos para 2026, Lula e Bolsonaro. Mas não existem dois candidatos para 2026. Existe um candidato que é o Lula. Esse goza dos seus direitos políticos. O outro é um inelegível, que está sendo investigado, já foi indiciado, e agora o que se espera no país é que Paulo Gonet
ofereça denúncia contra ele. Com um posto que tem hoje, Hugo Mota, você diz que só existem 2 candidatos possíveis, Lula e Bolsonaro, ele está colocando o Bolsonaro dentro do jogo político, como se ele tivesse esse poder de fazê-lo. E segundo, parece deixar claro de que vão trabalhar em prol desse objetivo. Quem é que pode salvar o Brasil, a democracia, as instituições nesse momento? Porque o cara, inclusive, conseguiu fazer críticas ao STF, dizendo que as punições dadas aos presos lá do 8 de janeiro são muito severas. Não, elas não são apenas severas. Severo foi o que eles fizeram para não aceitar o resultado das eleições. Então, é muito estranho que a gente parece que não consegue sair desse bolsonarismo. E olha que você está falando de um bolsonarismo tosco, baixo, vil. Parece que a chama do bolsonarismo mais primitivo é tão forte, não só contaminou eleitores, ela contaminou a mais alta cúpula do poder. Nós estamos vendo hoje que boa parte do Congresso Nacional está com Bolsonaro. O que nós estamos vendo é que a Câmara dos Deputados está com Bolsonaro, pelo menos na pessoa do seu presidente. Nós estamos vendo que o presidente do Senado foi eleito com apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo. Então, o que nós estamos presenciando hoje no Brasil é uma debandada pró-Bolsonaro. É uma boa parte do poder indo em direção a Bolsonaro. E só restou para a gente, a nossa única esperança é o STF. Porque o STF já fez esse trabalho em 2022. Um trabalho difícil de ser realizado. Um trabalho complicado, porque ele tinha apoio, inclusive das Forças Armadas, ele tinha apoio de uma boa parte da população, ele tinha apoio de empresários, ele tinha apoio de um monte de gente. E o STF lutou contra essa organização criminosa que queria destruir a democracia no Brasil. E agora nós vamos precisar de novo do STF. Inclusive o Bolsonaro conseguiu colocar 2 ministros indicados por ele na Suprema Corte. Então você veja que eles estavam armando um cerco para tomarem o poder no país. E me parece que quando a gente pensou que Bolsonaro iria ser punido, que pode ser ainda, não estou negando que isso vá acontecer, o que nós estamos vendo é um meio que estão criando para colocar ele em condições de disputar a eleição para voltar ao Palácio do Planalto. Então, nós precisamos de novo de Alexandre de Moraes, nós precisamos de novo de ministros que prezem pela democracia, pelas leis, pela ordem, que mais uma vez comece a colocar essa gente nos seus devidos lugares. E uma coisa que precisa acontecer urgentemente é que, se esses projetos forem aprovados, que ele vá considerando inconstitucional, porque o é. Então, a gente está em um momento delicado do país, da política. O bolsonarismo vai avançando, a extrema-direita vai avançando, e nós estamos aqui percebendo que não há saída senão a justiça brasileira. Porque já se passaram 2 anos que o Lula está no poder e eles continuam os mesmos discursos, as mesmas táticas, e agora vão avançando, tentando de todas as formas criar meios de fazer com que Bolsonaro volte ao poder. Que isso é para o país uma coisa muito maléfica. E esperamos que esses 2, PGR e Supremo Tribunal Federal, trabalhem em conjunto para sepultar qualquer ideia do bolsonarismo e do Bolsonaro estarem aptos a disputarem a eleição em 2026. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.